Perfeito. Naquele primeiro momento que você é ouvido pela Polícia Federal, você é ouvido na condição de preso preventivo. Preso preventivo, A sua cautelarmente. preocupação naquele momento era esvaziar os motivos da prisão preventiva. Certamente, Tá. certamente. Foi naquela data, foi-lhe colocada a oportunidade de explicar algo referente a reuniões com comandantes, com o presidente, sobre minuta de golpe? Não, como eu disse, logo no início, os meus advogados que estavam presentes, como o senhor sabe, o senhor ingressou na minha defesa há 2 semanas. À época do depoimento, havia um outro advogado me acompanhando, o doutor Ricardo estava presente também. Foi informado aos delegados que a gente não tinha tido acesso aos autos, foi juntado, inclusive, uma petição nesse sentido, que tinha sido protocolada no STF, e, em razão disso, eu manifestei o meu interesse de silêncio parcial, gostaria de ouvir as perguntas para respondê-las. Ficou bem claro. Eles optaram por não fazer nenhuma das perguntas. Eu pedi para que ficasse consignado algumas informações. Essas informações foram consignadas de modo parcial, porque, evidentemente, eu não pude concluir. Esse período que você fica preso de 6 meses, tá? O principal objetivo seu, digo autodefesa e defesa técnica, nesses 6 meses, tudo ficou em torno da suposta viagem ao estrangeiro? Sim, sim, certamente. Certamente. Inclusive porque, ao longo dos 6 meses, mais de 6 meses, em que eu estive sob custódia, não havia indiciamento, não havia relatório final, não havia denúncia, ou seja, não havia o que se falar naquele momento sobre questões de mérito. A gente falava quase exclusivamente sobre a viagem. As primeiras providências, as primeiras diligências adotadas foram justamente para demonstrar que essa viagem não tinha ocorrido, e não só por parte da nossa defesa era esse o interesse, era esse o objetivo, como por parte, por exemplo, da PGR, que em várias manifestações dizia, olha, nós precisamos esclarecer se houve ou não essa viagem. Inclusive, o ministro relator, em um determinado ponto, assim, uma coisa que me pareceu um pouco estranha, né? Ele se manifesta dizendo que, como permanecia uma situação de dúvida, se eu havia viajado ou não, eu deveria continuar preso. Eu não sou formado em direito, não tenho condições sequer de integrar um núcleo jurídico, né, como tentam me imputar, mas me parece que o princípio do indúbio pro réu, naquele momento, deveria ter acarretado na minha soltura, como entendeu, inclusive, a Procuradoria-Geral da República naquele momento.